Bom dia, a paz, para quem é de paz, né? Que a paz que excede a todo entendimento, né? Possa estar no coração de cada um de nós nesta manhã de segunda-feira. Para mim, agora é eternamente domingo, né? Não sei se você tem essa sensação, mas hoje, gente, eu amanheci assim com o espírito cheio de fome de Deus, sabe? Assim, quando você amanhece assim, refletindo a sua vida, refletindo as coisas que estão acontecendo. Já dei uma passeada aí nos noticiários, já dei uma passada aí nas páginas dos amigos, né? Quais são os assuntos principais, o que é que nós, em geral, como seres humanos, como pessoas, estamos nos adetendo. E, mano, o barato tá louco, louquíssimo. As coisas estão acontecendo e para você que costuma ler a Bíblia ou já leu a Bíblia, você tá vendo aí que as coisas realmente estão acontecendo, né, mano? As coisas estão acontecendo exatamente como está escrito na Bíblia. Como eu passei por outras religiões também que não aderem à Bíblia, eu posso te garantir que tem muito a ver. Se você for para os livros de ensinamento, né, dos Rastafaris, você vai ver que tem muita coincidência, vamos dizer assim, no que está escrito lá, no que está escrito na Bíblia. Por quê? Porque eles baseiam também a sua fé no Velho Testamento, né? Enfim, mas eu não vim fazer esse áudio para falar sobre religião. Eu vim falar sobre Deus. Aí a pessoa pode falar, mas Deus não é religião? Não, não, Deus não é religião. Deus é acima de todos, de tudo. Deus é que comanda todas as coisas, que faz tudo que existe, que fez tudo que existe, entendeu? É o soberano, é aquele que a gente não explica, aquele que está lá em cima, que a gente sabe que existe, mas não sabe explicar quem ele é. Ou de repente a gente explica numa no sorriso de uma criança, numa planta que você vê, num animal, enfim, sabe? Deus é uma coisa louca, inexplicável. Mas eu baseio minha fé pela Bíblia, porque desde pequenininha foi aqui que eu encontrei a melhor forma, a que me atraiu mais, a que me certificou mais sobre Deus. Ah, e de repente você foi criado em uma outra religião e você baseia sua fé em outro livro, em outros ensinamentos. Mas isso não nos difere, isso não nos separa, bem pelo contrário, isso tem que nos unir, porque independente da nossa religião, entendeu? Existe um Deus só, o Criador de todas as coisas, aquele que nos dá o fôlego de vida, aquele que nos permitiu amanhecer essa manhã. Você já parou para analisar quantos até ontem, aí às 0 horas, estavam com vida e agora já não estão mais, já se foram, né? Independente se seja do coronavírus ou não, mano, tá morrendo gente, entendeu? Tá morrendo gente. Todos os dias morrem gente. E nós fomos agraciados, nós estamos aqui com vida, nós estamos aqui com saúde, nós temos o que comer, nós temos o que beber, o que vestir, onde morar. Então, tudo isso, mano, é Deus. Não é a minha capacidade, não é a sua capacidade. É Deus nas nossas vidas. Isso nós não podemos negar.
E aí, mano, eu levantei, assim, tem um monte de coisa para fazer, não dá para fazer porque não pode sair. Ontem eu tentei sair para ver uma parada lá em Suzano, um compromisso lá em Suzano, mano, e fiquei 1h20 no ponto do ônibus e não passou um coletivo. E eu desanimei e voltei para casa. Então, hoje tem avenidas aí, né, saídas de São Paulo que estão bloqueadas, a Radial Leste também embaçada. Quer dizer, cada vez mais está dificultando para a gente sair de dentro de casa. E a gente fica assim, sem saber o que está acontecendo, porque é uma coisa invisível que a gente só só tem que engolir o que a mídia está passando, mas na real a gente não sabe qual é, entendeu? A gente não sabe, é uma coisa invisível, você está lutando, combatendo ou se escondendo de algo invisível, que nem mesmo o governo explica, porque nem ele sabe. Está acima dele também isso aí. Enfim, e a nossa pátria está aí, a nossa democracia está se ruindo, os governantes não se entendem, aqueles que apoiavam, se apoiavam mutuamente, estão agora tretando, estão querendo, sabe, cada um puxar a sardinha para o seu lado e o povo fica no meio disso tudo sem saber o que fazer, o que pensar, o que falar. Mas aí você vai para a Bíblia e se fala: caraca, mano, estava escrito na Bíblia. Está escrito lá que no fim do tempo seria isso. Então aí a gente começa a perguntar: será princípio do fim? Será que é um pouco de religiosismo nosso pensar assim? Ai, tudo, os crentes querem jogar que, ai, é fim, é Deus. Será que a gente está pensando assim ou será que realmente é o tempo do fim? Porque na Bíblia diz assim que quando começasse a chegar ao fim, entendeu? Uns iam estar casando, outros se dando em casamento, ou seja, cada um ia estar correndo o seu bang, mano, fazendo o seu corre, mas sem se dar conta que era o fim, ou não acreditando que era o fim. E, e a gente vê aí que as coisas, o caos está se instalando. E agora pior que não é só na nossa nação, porque se fosse só na nossa nação, a gente jogava a culpa nos nossos governantes, que é muito mais fácil para nós, e enfim, e se liquidava a situação. Mas o bang é louco, mano, porque é mundial. Quem é que está com a culpa disso tudo? Quem é que está fazendo tudo isso? Você para pensar nisso às vezes? Eu fico, falo, mano, eu venho muitas vezes aqui para o Face, faço meus vídeos, meus áudios e falo que eu sou contra o presidente, que essa política e tal, entendeu? Porque realmente a gente vê uma pá de bagulho aí que ele faz que, né, que a gente está ligado que tá fora de propósito, mas a coisa é bem acima dele, mano. A coisa tá muito acima dele, entendeu? Ele mesmo não é só uma peça nesse jogo todo. Tem algo acima dele movimentando tudo isso. E a gente não sabe quem é, por que é. Eu estava entrando aí nas páginas dos Faces, tal, vendo os meus amigos. Tem uma pá de gente aí que eu estou até eliminando, que só pediram para ser amigo, mas nunca entraram na página, nunca curtiram. Então eu vou eliminando para dar espaço para aqueles que querem entrar. E achei uma postagem sobre esses, né, sobre essa ordem mundial aí. Eles se denominam
o amor forte, o amor único. E a proposta deles é o quê? Fazer um só governo, um cara que mande no mundo inteiro, ou uma organização que comande o mundo inteiro, entendeu? E para que isso aconteça, o que tem que ser feito? Eles têm que voltar à monarquia. Todos os países têm que voltar à monarquia. Os muito ricos e os muito pobres. Não pode ter, sabe, classe média, alguém que não é tão rico, mas não é tão pobre. Porque aquele que não é tão rico a ponto de poder mandar, e nem tão pobre a ponto de obedecer, ele vai estar sempre se rebelando, entendeu? Então, o que eles querem é isso, eliminar esse meio termo, entendeu? Porque se eu for pobre, burra, eu vou ser dominada com mais facilidade. E não sei em outro país, mas aqui no Brasil daria para a gente fazer um motim, fazer, ajuntar um povo, entendeu? Para lutar contra isso na nossa nação. Mas só que o povo não quer. O povo está mais preocupado que com coisas superficiais, com carnaval, com gastar o dinheiro em datas aí comemorativas, né? A mente do povo está alienada a um sistema que levaria muitos e muitos anos para desalienar, para tirar isso. Quantas gerações precisariam passar para que o povo se desse conta de que tá sendo dominado por uma classe dominante, e não estou falando aqui de Bolsonaro, desse pessoalzinho, não. Estou falando, o gado às vezes se limita nisso, mas não é. A coisa é muito mais grande, os dominadores do mundo são superiores a tudo isso. Os Estados Unidos é subjugado por esse governo, para você ter uma ideia do poder, da capacidade, né, que tem de domínio sobre as nações, esse movimento, esse clã. Então é hora da gente fazer o quê? Se apegar a Deus, em primeiro lugar. Deus, esse ser supremo que você na sua religião tem o seu ritual, na minha religião eu tenho o meu ritual, e cada um parar de apontar o outro, de parar de querer, sabe, mostrar que não, eu que estou certo, não, mano, ninguém está certo e ninguém está errado. Cada um é o que é, crê da sua forma que crê. Nós temos que lembrar que nós não fomos criados para sermos inimigos. Nós fomos criados para nos unirmos. E é tempo agora, gente, é tempo agora de uma união, né, para que o nosso Deus cresça diante de nós, para que Ele tenha misericórdia de nós e a use a nosso favor, para que a gente não entre nesse marasmato, nesse declínio total. Porque, sinceramente, eu creio que é o começo do fim. É o começo do fim da Odisseia terrestre. Tá? Eu vou deixar só isso daqui, ó. Um versículo aí da palavra de Deus que eu acredito para os nossos corações. É no Evangelho escrito por João,
no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, no versículo 19, que diz o seguinte: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu li no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 19, 20 e 21. Mas eu quero me deter aqui, no 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aleluia. Bom dia, rapaz, irmã Ruth, minha missionária querida. Deus está contigo, te amo. Meus queridos, essa condenação para toda essa coisa ruim que está acontecendo já veio lá de trás, quando a luz esteve no mundo e o ser humano preferiu as trevas. A partir daquele momento que se deixou crucificar, um inocente, que não se deu ouvido às palavras de um sábio profeta, a partir daquele momento, o ser humano estava assinando a sua própria condenação. A sua própria condenação. E qual é o amor de Deus aí? É que aqueles que nem viram esse profeta a olho nu, mas o conhecem através das escrituras sagradas, através de um testemunho, através de um pôster, aquele que abre o seu coração para a luz, para o bem, para conhecer o bem, ele ainda tem oportunidade de se safar. Mas o que é que o mundo escolhe? O mundo sempre escolhe o mal, o mundo sempre escolhe o tenebroso, o mundo sempre escolhe aquilo que é mais fácil, mas que lhe dão mais prejuízos. A gente não para pensar nisso. É tipo se você vai comprar um eletrodoméstico e você vai pelo preço, você não vai pela marca, você vai pelo preço. Aí o que acaba acontecendo? Aquele aparelho doméstico que poderia, que na sua mente, poderia aí ficar em uso, em bom estado, durante alguns anos, há muitos anos, passa um pouco de... Por quê? Porque você foi pelo preço, você não foi pela marca, você não foi pela qualidade. E assim acontece no mundo espiritual hoje. Todos vão pela facilidade, sabe? A gente prefere aquela... Fala assim, eu tenho minha fé, mas eu faço do meu jeito. Eu tenho a minha fé, eu creio em Jesus, mas eu acho que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso pensar isso, posso pensar aquilo. E aí a gente acaba minando a nossa fé, acabamos estacionando espiritualmente. Quantos eu tenho encontrado que já foram tão fortes na fé, já
sabe, já levaram assim a salvação para muitos, já resgataram muitas almas dos becos, dos valados, já foi assim, sabe, atuante mesmo no seu propósito espiritual, mas foi se deixando levar pelo preço, foi se deixando levar pela facilidade, foi se deixando levar para o modernismo, pela sabedoria humana e acabou minando na fé e acabou parando. E quando eu digo isso aqui, não estou dizendo que você tinha que estar 24 horas dentro da igreja falando glória a Deus, aleluia, ou que você estivesse precisando fazer aí ir para monte, ficar 200 horas orando, não é isso. Não é isso. Isso são rituais que se você não faz de coração, decidido a fazer, que é aí uma coisa entre você e Deus, isso daí não passa de rituais que não vem ao caso. Então, o que é necessário? É necessário, primeiro, abrir realmente o seu coração e olhar lá dentro. Porque muita gente fala, abre seu coração. Aí a pessoa abre o coração, mas ela não olha o que está dentro do coração. Olha dentro do seu coração nessa manhã. Vê o que está errado, o que está te prejudicando. Quais os sentimentos que você vem acumulando dentro do teu coração que não corresponde ao que você tem pedido para Deus? Porque você só vai receber aquilo que você der. Né? Olha que interessante isso. Não adianta você pedir paz para Deus se você só tem guerra dentro do teu coração e só faz guerra com os que estão de fora. Não adianta você pedir amor ao Senhor se você só dá ódio. Se você não sabe amar, se você não tem uma recíproca para com aquilo que você lê, para aquilo que você ensina. Então nós temos que saber o que é que está dentro do nosso coração. O que é que a gente quer que Deus tire do nosso coração? Primeiro passo é não julgarmos a nós mesmos e nem aqueles que fazem parte da nossa convivência. Porque é muito fácil nós julgarmos aqueles que estão conosco, porque a gente conhece, a gente acha que conhece pelo menos. Mas muitas das vezes a gente julga no outro aquilo que a gente não consegue fazer direito, aquilo que a gente não consegue crer, a gente julga no outro porque ele não crê. Então não importa a religião da pessoa, não importa o credo dela, não importa a pessoa. Tira, limpa, tira tudo dela, tira tudo. Tudo isso que você tem colocado durante tanto tempo, como ela pensa, como ela se veste, como ela age, como ela. Não, tira tudo, tira tudo. Veja só ela. Desnuda de todos os artifícios que muitas vezes você mesmo cria na sua mente para que ela seja perfeita ou imperfeita aos teus olhos. Quando você conseguir chegar nesse patamar, aí você pode começar a querer a entrar em contato com Deus. Porque se você tem
procurado Deus, mas com a sua mente, com o seu coração cheio de achismos, cheio de julgamentos, você não encontrou ainda. Você pode até achar que encontrou, mas você não encontrou. E é por isso que talvez quando você fica sozinho, sozinha, você olha para dentro de você e vê que você é triste, vazio, que você, na verdade, não consegue encontrar nem mesmo você dentro de você. Existe um espaço aí dentro, nesse coração, que ele é do tamanho de Deus. E enquanto esse espaço não for preenchido pela presença dele, você ainda não o encontrou. E eu repito, você não vai encontrar isso em templos, em rituais, em denominações, em religiões. Você só vai conseguir encontrar dentro de você. Quando você se despir, ficar totalmente nu interiormente na presença dele e deixar ele se revelar a você. Aí você vai jogar a religião para trás, vai jogar todas essas coisas que podem fazer bem aqui nesse plano material que vivemos. Não estou dizendo para você abandonar isso, a religião, se você se sente bem nela. Mas você vai começar a ver as coisas diferente, com o olhar de Deus. Você vai ter mais misericórdia. Você vai ter mais entendimento. Porque Deus é tudo isso. Ele é misericórdia, Ele é amor, Ele é entendimento. Não vamos ser religiosos para que os outros achem que nós somos religiosos. Nós podemos até enganar o mundo inteiro com uma falsa aparência, com falsas palavras, mas a gente nunca vai conseguir enganar a Deus, tá bom? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Fica com esse versículo no seu coração esse dia. Tenha uma segunda de primeira e pau no gato, que é tudo no nosso nome, ok? Beijo no coração, paz para quem é de paz e paz para quem procura a guerra. Fui!